Olá, Psi, seja muito bem-vinda ao meu canal Papo de Consultório. Eu sou Eliane Oliveira, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e esse é mais um vídeo da nossa série sobre esse livro da Judith Beck, o Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, na sua terceira edição. E nesse vídeo nós vamos falar a respeito do capítulo 21, que trata sobre o término e prevenção de recaída. Então, significa que nós estamos aproximando do final do livro e também do final dessa série. Mas antes da gente finalizar, inclusive essa série, quero reforçar o meu convite para você participar da campanha para ganhar esse livro aqui novinho. Para isso, basta você deixar nos comentários desse vídeo uma resposta de até 10 linhas à seguinte pergunta: como a TCC contribui positivamente para o bem-estar emocional das pessoas? As 3 melhores respostas serão selecionadas e passarão por uma votação lá no meu Instagram. E a pessoa que tiver a resposta mais bem votada, leva então esse livro novinho para aprofundar o conhecimento na terapia cognitivo-comportamental, ok? Então, não deixe de participar dessa campanha e também, se você não tiver visto ainda os outros vídeos da série, fica o meu convite para você assistir. E agora, sem mais demoras, bora lá comigo? Bom, então, a Judith Beck, ela já inicia o capítulo 21 fazendo um adendo diferente dos capítulos, da segunda e da primeira edição, ok? Nesse daqui, ela já traz uma ideia de que a TCC tradicional, ela vai trabalhar uma ideia da remissão dos transtornos do cliente, ensinar habilidades que ele pode usar durante toda a vida para reduzir ou prevenir a recaída. Mas além disso, embora esses objetivos continuem essenciais, ela traz exatamente assim: colocamos agora ênfase adicional na melhora do humor positivo, no aumento da ação de valor, no fortalecimento da resiliência e na melhoria da satisfação e do bem-estar geral. Então, ou seja, o foco da TCC não é somente fazer a remissão dos sintomas, mas também colocar o cliente na trilha de uma vida mais satisfatória, com bem-estar, para que ele siga aí não apenas trabalhando uma prevenção de recaída daquele transtorno, mas também direcionando a vida dele para questões mais satisfatórias, direcionando a vida dele para um bem-estar mais geral e mais duradouro, ok? Então, esse é um acréscimo importante que a Judith Beck traz, e que isso tem sido, o ritmo, de todo o livro que ela traz, principalmente porque, como eu já destaquei no último vídeo, e ela traz aqui também no livro, ela tem se focado também em utilizar técnicas de outras TCCs baseadas em evidência, de outros tipos de psicoterapia baseada em evidências. Então, ela vem puxando muito aqui a terapia dos esquemas, terapia de aceitação e compromisso. Então, a gente vê, essa conversa muito íntima aqui com essa nova edição dela, na terceira edição, ok? Além disso, ela traz também um acréscimo da importância da gente reforçar as crenças positivas desde o início do tratamento. E para isso, ela traz aqui que nós precisamos continuar na realidade ajudando os nossos clientes sempre que possível, a enfatizar a ideia de que ele mesmo proporcionou as mudanças, as melhorias, que são compatíveis aí para os objetivos dele, mas também pedir para que ele indique que essas mudanças positivas significam sobre ele. Ou seja, você ter conseguido executar uma atividade, ter conseguido cumprir o seu cronograma, ter conseguido ser mais disciplinado nessa semana, diz o que sobre você, Então, isso ajuda a reforçar uma crença de capacidade, uma crença de competência ou qualquer outra crença que você queira fortalecer, então, com o seu cliente, ok? Além disso, também, ela traz um destaque aqui adicional no item, no tópico aqui de ensinando habilidades. Ela faz algumas mudanças em relação à segunda e à primeira edição, que é trazer, então, acrescentar aqui nesse ensinamento de habilidades o definir objetivos de acordo com as aspirações e valores. Então, a gente já falou o que significa cada uma delas, Então, aspirações é a vida que eu quero ter, quem eu quero ser no futuro. Os valores são aspectos importantes para mim, coisas que norteiam a minha vida, família, saúde, bem-estar,
né, alguns valores específicos como fidelidade, honestidade. Então, isso são coisas que vão nortear, inclusive, os objetivos terapêuticos também, ok? Medir o progresso em direção aos objetivos, especificamente em direção a esses objetivos que foram também mapeados não apenas na remissão dos transtornos, mas nessa construção direcionada a valores e também as aspirações do cliente, ok? Além disso, monitorar as experiências positivas e tirar conclusões sobre o que essas experiências indicam a respeito do cliente, como eu falei agorinha, né? O que essa experiência diz sobre você. Isso é muito importante. Equilibrar atividades produtivas, prazerosas, de autocuidado e sociais. Então, a gente pensar, né, em todo um arcabouço aí de estratégias que não visam apenas a remissão dos transtornos, mas como eu falei, colocar o nosso cliente direcionado aí a uma vida mais satisfatória e de bem-estar mais duradouro, ok? Também nós temos aqui cultivar memórias positivas. Isso é muito importante, principalmente, né, quando a gente está fazendo aí a conceituação dos pontos fortes do nosso cliente, a gente também vai buscar reforçar, né, quais são pontos, elementos da história de vida aonde foram coisas positivas também, né? Então a gente visa agora também não apenas um olhar sobre o problema, mas também um olhar sobre competências, capacidades, características positivas, padrões comportamentais adaptativos, né? Crenças nucleares adaptativas, crenças intermediárias adaptativas, porque se o nosso cliente ele tem um funcionamento, ele conseguiu chegar até aqui, existe também um outro lado, existe também um contraponto que ele foi então suficientemente capaz para chegar até esse momento de vida, ok? Nesse momento, claro, ele está aí com seus desafios, mas ele teve competência o suficiente para chegar até o momento atual, ok? E ela vai caminhando aqui, né, tratando sobre alguns outros elementos e principalmente quando a gente está falando, né, da prevenção da recaída, é importante também ficar atento a alguns sinais. Então ela traz esse acréscimo aqui também nessa terceira edição, que é ajudar o nosso cliente a ficar atento aos primeiros sinais de alerta. O que seria isso? Né? Seria ele entrar em contato novamente com aqueles sintomas que ele estava sentindo lá no início da terapia e que esses sintomas eles não estão diminuindo com o passar do tempo. Ele está tentando usar alguma estratégia, algum manejo, mas ainda isso está um pouquinho mais contínuo, né? Então é importante ajudar o nosso cliente a observar, mas também a construir essa capacidade de entender que sentir tristeza não significa depressão, né? Sentir ansiedade não significa o retorno de um transtorno. E como que a gente faz essa diferenciação? Se a emoção está sendo pontual. No caso da tristeza, se ela se liga a uma situação específica, porque a tristeza da depressão ela é mais abrangente, né? Ela diz a respeito de tudo e de nada ao mesmo tempo, né? A ansiedade, ela já tem a ver com projeções futuras catastróficas e que muitas vezes, né, não tem tanta possibilidade assim de acontecer ou não está atrelada a um evento específico, real, né? Então a pessoa muitas vezes ela fica criando conjecturas na sua mente. Então isso também é importante ao longo do processo psicoterapêutico de ensinar os nossos clientes, ok? Ajudá-los também a se lembrar de estratégias, né? Se lembrar de como que foi esse processo, fazer um levantamento dos pontos fortes, né? E dos aprendizados e das estratégias que foram importantes para contribuir com a melhoria, para contribuir com a remissão dos sintomas em relação ao que ele estava apresentando lá no início do processo psicoterapêutico e também ajudá-lo então a definir o que fazer. Criar, então, um cronograma, né? Então, olha só, quais são as estratégias que você pode adotar, quais são os possíveis desafios e como que você vai poder vencer esses desafios, né? E, claro, por último, se o seu cliente, né, sentir uma necessidade de fazer uma sessão de reforço ou, por algum motivo, fazer o retorno ao processo psicoterapêutico, é sempre importante reforçar que ele tem as portas abertas, né? A TCC, ela vai se embasar em trabalhar muito a questão da autonomia emocional do cliente, mas também é importante reconhecer que ao longo da vida dele, ele vai enfrentar diversas situações e às vezes para essas outras situações,
há uma necessidade de uma construção de habilidades ou de um suporte emocional, né? Então, às vezes a pessoa ela passa por um novo período de perdas, de estresses, e que por mais que ele use essas estratégias aqui, chega momentos que são mais críticos na vida da pessoa, né? Então, sem problema nenhum. Não significa que a alta terapêutica é, né, lacrar a porta do terapeuta, não é, né? Então, é importante essa construção, é importante essa relação. Inclusive, eu costumo, né, manter uma certa relação com os meus clientes mesmo após, né, a terapia. Durante 1 ano ou 2 anos, eu costumo mandar mensagem de parabéns no aniversário ou de vez em quando eu mando mensagem sabendo como que as coisas estão, né? É um cuidado. Você é obrigado a fazer isso? Não, né? Mas eu acho que é um cuidado cabível, né, no meu estilo e na forma como eu construo a minha relação terapêutica com o meu cliente, ok? Então, basicamente, esses são os reforços, né, que a Judith Beck traz em relação às outras edições para essa terceira edição, ok? Então, espero que, né, esse vídeo tenha contribuído aí um pouquinho mais para o seu conhecimento. Novamente, reforço a importância de ler o livro. Aqui eu só trago os destaques, mas é essencial que você leia o livro mesmo sendo um terapeuta mais experiente, né? Toda vez que eu faço a leitura de livros que a gente considera básicos, como esse daqui, sempre traz o reforço. E depois, inclusive, eu vou trazer um vídeo sobre os pontos essenciais para mim, enquanto terapeuta, que, né, o livro trouxe de acréscimo, de consolidação e tudo mais, ok? Então, espero, né, que você tenha aí muito sucesso nos seus atendimentos e nos vemos no nosso próximo vídeo. E antes de finalizar, não deixe de curtir, comentar e compartilhar com outros colegas psis. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchauzinho!